Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? E na aula de História, nós vamos aprender hoje sobre diversidade cultural e religiosa, tá? O objetivo da nossa aprendizagem hoje é reconhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira, tá? E religiosa também. A habilidade da Base Nacional Comum Curricular é identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos e diferentes territórios, tá bom? Então vamos lá, dar início à nossa aula. E para a gente dar início, a gente primeiro precisa saber o que é diversidade, né? Essa palavra, o que ela significa. Então a diversidade é a qualidade do que é diverso, é o conjunto variado de coisas, tá? Ou pessoas que integram um todo. Então agora a gente vai explorar aí um pouquinho sobre a diversidade cultural, em seguida sobre a diversidade religiosa. Então vamos lá, vamos agora aqui começar a nossa leitura e prestar bem atenção, tá? Qual é a importância da diversidade cultural na formação de um indivíduo, né? Na nossa formação, qual é a importância dessa diversidade cultural? Conforme exposto, podemos considerar que a cultura tem um importante papel no processo de aprendizagem, pois ela permite não só a socialização, mas discussão de diferentes saberes no ambiente escolar. Através do conteúdo cultural, podemos exemplificar vários temas nas diferentes disciplinas do currículo escolar. Por que devemos respeitar essas diversidades? A diversidade cultural nasceu das diferenças regionais entre as culturas de cada povo, só que atualmente está em perigo por conta da globalização. Os elementos culturais que se destacam em um agrupamento de pessoas podem ser a linguagem, as crendices, além da arte, tá? Diversidade demanda respeito, pois a diversidade cultural é uma realidade presente em nosso país. Portanto, temos que ter uma atitude de respeito e de aceitação em relação às representações culturais. Quais são os tipos de diversidades culturais? Refere-se à diversidade cultural, ela se refere aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais podemos citar a vestimenta, a culinária, as manifestações religiosas, as tradições e outros aspectos. O Brasil, por ele conter um extenso território, ele apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais entre as suas regiões. O Brasil ele é um país multiétnico, formado por uma vastidão de povos e culturas diferentes. A diversidade cultural brasileira deriva da intensa e complexa diversidade étnica, ou seja, dos povos, né? A diversidade cultural no Brasil é ampla desde o processo da colonização no nosso país, desde o início lá da colonização do Brasil, foi se formando essa diversidade cultural pelos povos que vieram para cá migrando, né? É representada pelas inúmeras tradições, manifestações religiosas e artísticas, culinária, crenças e costumes de diferentes tipos, né, de grupos de indivíduos nas diferentes regiões brasileiras. Então aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a região do Nordeste, tá? Como é essa diversidade cultural nessa região. Então temos aqui que entre as manifestações culturais da região estão as danças e festas, como o Bumba Meu Boi, o maracatu, o caboclinho, o carnaval, a ciranda, o coco, o reizado, o frevo e capoeira. Algumas manifestações religiosas são a festa de Iemanjá, né? Iemanjá, bem forte, a lavagem das escadarias do Bonfim também, lá em Salvador. A literatura de cordel também é outro elemento forte da cultura nordestina. O artesanato é representado pelos trabalhos de renda. Os pratos típicos são carne de sol, peixe, fruto do mar, buchada de bode, sarapatel, acarajé, feijão verde, canjica, cuscuz, tapioca, milho verde cozido, entre outros, né, que nós conhecemos bem quando se trata de região Nordeste
pois é a qual nós fazemos parte, não é? Na região norte, a quantidade de eventos culturais do norte é imensa. As duas maiores festas populares do norte são o Círio de Nazaré, que é lá em Belém, tá, no Pará, e o Festival de Parintins, a mais conhecida festa do boi bumbá do país, que ocorre em junho no estado do Amazonas. Outros elementos culturais da região são o carimbó, a congada, a folia de reis e a festa do divino. A influência indígena lá é fortíssima na culinária, baseando na mandioca, né, se baseia na mandioca e no peixe. Outros elementos também típicos do povo nortista são o tucupi, que é um tipo de caldo de mandioca cozida. Temos o tacacá, que é uma espécie de sopa quente feita com o tucupi. Temos o jambu, que é um tipo de erva. Temos também o camarão seco e a pimenta de cheiro, muito presente na culinária do norte. Seguindo para a região centro-oeste, onde está aí representado pelos estados, né, que a gente está vendo aqui na imagem, Mato Grosso do Sul e Goiás. A cultura lá do centro-oeste brasileiro, ela é bem diversificada, recebendo contribuições, principalmente dos indígenas, paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. São manifestações culturais típicas da região a cavalhada e o fogaréu, no estado de Goiás, e o cururu, que é em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A culinária regional é composta por arroz com pequi, sopa paraguaia, arroz carreteiro, arroz boliviano, empadão goiano, angu, curau, os peixes do Pantanal, né? E como, por exemplo, aqui podemos citar o pintado, pacu, o dourado também. São peixes típicos lá da região, visto que é naquela região que compreende o Pantanal. Agora seguimos para a região sudeste. E na região sudeste, né, temos aqui os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os principais elementos da cultura regional do Sudeste são a festa do divino, o festejo de Páscoa, os dos santos padroeiros, a congada também, a cavalhada, o bumba meu boi, o carnaval, o peão de boiadeiro, temos o batuque, o samba de lenço e a folia de reis. A culinária do Sudeste ela é bem diversificada e apresenta forte influência do índio, do escravo e dos diversos imigrantes europeus e asiáticos que lá chegaram. Entre os pratos típicos se destacam a moqueca capixaba, o pão de queijo, o feijão tropeiro, a carne de porco, feijoada, o aipim frito, o aipim é a macaxeira que a gente conhece, o bolinho de bacalhau, o picadinho, o virada paulista, a farofa e a pizza, tá? Dentre outros também. Esses são os principais. E aqui a próxima região é a região sul, que são os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O sul apresenta aspectos culturais dos imigrantes portugueses e espanhóis, e também principalmente dos alemães e italianos, tá? As festas típicas são a festa da uva, que é uma festa típica italiana. Temos também a Oktoberfest, que é uma festa também com representatividade alemã. Também integram a cultura sulista o fandango, que é de influência portuguesa, tá? Que é um tipo de dança. Temos a dança de fitas, temos a congada, entre outras. Na culinária estão presentes o churrasco, o chimarrão, o camarão, o pirão de peixe, marreco assado, o barreado, que lá eles chamam de barreado, é um cozido de carne, só que é feito numa panela de barro, por isso que dá o nome de barreado. E o vinho também, é um hábito deles. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa diversidade religiosa, tá? Na diversidade religiosa, a gente vê aqui o que significa, né? Significa que múltiplas crenças ocupam o mesmo território, convivendo em harmonia e com igual liberdade de expressão. A diversidade religiosa
caracteriza-se pela existência de grupos religiosos diferenciados, coexistentes no mesmo espaço social, onde há a tolerância, tá? Que é a matriz principal do respeito e da liberdade humana. Permite que, numa sociedade aberta, a convivência dessas diferenças oportunize um diálogo mais concreto. Ela é influenciada pela cultura, mas também ela é influência a cultura, ou seja, ela é influenciada pela cultura e influencia também a cultura daqueles que vivem em seu entorno. A religião permite um conhecimento maior dos valores que envolvem uma dada sociedade, principalmente dos seus valores éticos, né? A religião permite um conhecimento maior dos valores que envolvem a sociedade e os valores éticos, né? Ela se coloca como uma luz que ilumina as atitudes humanas em busca do eterno. E não há religião em que esse eterno seja a destruição, tá? Mas o que é religião? Chamamos de religião a crença, a diferença da existência, né, da existência de um ser supremo e a manifestação desse tipo de crença por meio de doutrina ou rituais. Então, quando há um ritual ou uma doutrina pela crença de um ser supremo, né, da existência desse ser, chamamos de religião. Algumas religiões existentes no Brasil temos aqui a católica, isso é no Brasil, tá, gente? 50% da população é uma média estatística, tá? De acordo com o IBGE. Temos aqui a evangélica em 31%. Isso aqui foi de 2010, tá? Não significa que hoje ainda permanece esses dados. Pode ter aumentado a evangélica, diminuído a católica e assim a gente tem até esses dados aí especificamente do ano de 2010. Como eu já citei em outras aulas, o censo ele é feito a cada 10 anos, esses dados, tá? Analisados. Então, aí, de não ter religião, pessoas que não têm religião, 10% em torno da população, espírita em torno de 3%, a Umbanda e o Candomblé, ou outras religiões que vêm da questão afrodescendentes, né? As afros brasileiras, 2%. Temos a judaica, 0,3%, é um número muito baixo, né? E outras religiões, 3%, que existem outras além dessas. Por que o Brasil é um país de grande diversidade religiosa? Por que será? Aí vem aquela frase que eu falei no início, né? Porque a diversidade religiosa está diretamente ligada à cultura e a cultura está diretamente ligada à diversidade religiosa também. Então, o Brasil, ele é um país que tem essa grande diversidade religiosa porque ele é um país que foi influenciado pela miscigenação cultural, né? Então, fruto de vários processos migratórios que encontramos no nosso país. Essas diversas religiões, devido a isso, a essa migração, essa inserção de povos diferentes, tá? Então, a população brasileira, ela é majoritariamente cristã, 89% dela, sendo a sua maior parte de católicos. Qual a importância de respeitar as religiões, tá? Toda religião, ela tem o objetivo de alcançar o bem, por isso, todas devem ser respeitadas. Não importa a que religião você pertença, o importante é que você quer o bem da humanidade e, portanto, precisa respeitar o credo das outras pessoas para a gente ter também, né, o respeito dos outros. Então, se eu quero respeito, eu tenho que dar respeito e não a religião de um seja melhor que a do outro. O chamado sincretismo religioso conceitua o processo de mistura e diversidade de várias religiões reunidas dentro de uma sociedade. No Brasil, por exemplo, a diversidade religiosa está na presença das várias crenças coabitando em um mesmo território, como católicos, judeus, muçulmanos, hindus e etc. A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma no seu artigo 18º o seguinte, gente, presta atenção, tá?
ela diz o seguinte, que toda pessoa ela tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. E por fim, eu quero trazer para vocês aqui essa frase que eu acho muito pertinente para o momento, né, para a nossa aula. Temos aqui Nelson Mandela, né, que ele é um representante aí negro de muita significância, que ele foi presidente, né, da África do Sul, e ele diz o seguinte, que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, também podem ser ensinados a amar, não é? Então vamos refletir com essa aula de hoje e não ficar falando da religião do outro ou então dos costumes, da cultura, não é? A gente tem que o quê? A palavra importante da nossa aula aqui é respeito. A gente tem que respeitar as pessoas, independente das suas crenças, da sua cor, tá certo? E da sua cultura. Então é isso, pessoal. Vou me despedindo de vocês, tá bom? Espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Próxima aula a gente se encontra. Fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.